Oi gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta então para mais uma aula no nosso canal aqui. Já aproveito a pedir aqui a tua curtida. Se você não segue, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, não custa nada. Ativa o sininho, claro, compartilha o conteúdo daqui, comenta qualquer dúvida que você tenha em relação a essa aula, é só você deixar aqui embaixo que eu vou responder. Aqui no canal tem vários outros conteúdos, já temos aulas sobre petição inicial, recebimento da petição inicial, confere no canal aí que tem bastante conteúdo sendo produzido aqui. E quanto mais você comenta, mais você compartilha, mais visualizações acabam tendo e aí mais gente me cobra para produzir mais aulas e eu vou produzir mais aulas, tá bom? Então vamos lá, para na aula de hoje falar ou iniciar nesse primeiro vídeo o tema dos pressupostos recursais. Esse é um tema que está dentro da chamada teoria geral dos recursos. A gente vai fazer aqui alguns vídeos, algumas aulas, divididas em alguns blocos, para que a gente enfrente esse tema dos pressupostos recursais. Então, na tela para vocês, vamos começar trabalhando então com os pressupostos recursais. E aqui, de forma introdutória, eu já digo para você que a doutrina ela costuma dividir isso daqui em pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos, tá? Os intrínsecos estão relacionados à própria existência do direito de recorrer e os extrínsecos estão relacionados ao exercício desse direito de recorrer. Basicamente, alguns dos pressupostos te dão o direito de fazer o recurso e o outro pressuposto ele vai dizer como é que você exerce esse seu direito de recorrer, tá? Mas essa divisão é uma divisão apenas didática. Numa decisão judicial, dificilmente você vai ver um magistrado dizendo assim, o pressuposto recursal extrínseco, o intrínseco. Não, ele vai analisar de forma global a existência desses pressupostos recursais. Agora, professor, por que é importante os pressupostos recursais? Toda vez que a gente vai analisar um recurso, toda vez que o tribunal, vai julgar um recurso, por exemplo, ele vai fazer dois juízos, ou ele pode fazer dois juízos sobre o teu recurso. Ele vai fazer, primeiramente, o juízo de admissibilidade do seu recurso e, num segundo momento, o juízo de mérito. Só que detalhe, o juízo de mérito, que é onde ele analisa as suas razões recursais, ele só vai fazer se ele conseguir passar pelo crivo do juízo de admissibilidade. Digamos que se você consegue transpor essa barreira da admissibilidade, ele vai passar à análise do mérito. Então quer dizer, professor, que se eu não cumpro com os pressupostos recursais, ele nem analisa o mérito? Exatamente isso. Então, quando, por exemplo, o tribunal diz assim, não conheço do seu recurso, ele não está dizendo que o seu recurso foi desprovido. Ele não está dizendo que o mérito do seu recurso ele não acatou. Ele está dizendo o seguinte, faltaram requisitos, faltaram pressupostos a ponto de eu nem poder analisar o mérito, tá? Então, a ausência de requisitos de admissibilidade do seu recurso ou chamados pressupostos recursais impede a análise do mérito. Agora, se ele diz que conhece do seu recurso, ele vai passar a análise do mérito. Então é muito comum você ver em alguns acórdãos decisão do tipo assim, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Quer dizer o quê? Que na parte dos pressupostos recursais tá tudo ok, mas em relação ao mérito ele entende que você não tem razão. Beleza? Então vamos analisar quais são esses pressupostos recursais que eu preciso respeitar, que eu preciso atender. Então vamos começar aqui na telinha para vocês, para a gente começar trabalhando com aquilo que a doutrina chama de pressupostos intrínsecos, que estão relacionados à própria existência do direito de recorrer. E o primeiro que a gente vai ter é o cabimento. Professor, o que é um recurso cabível? Eu costumo dizer que recurso cabível é um recurso existente, mas também um recurso adequado. O cabimento do recurso está relacionado tanto à ideia de existência desse recurso, quanto à ideia de adequação. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando você está diante de um procedimento regido pelo Código de Processo Civil, por exemplo, uma ação indenizatória, uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, tá? Então várias ações, pense em qualquer ação civil aí, ação tributária, ação que envolva direito administrativo, a grande maioria das ações, tirando as ações trabalhistas e criminais, vão tratar do que eu estou falando agora para vocês, tá? Quando eu tenho uma decisão judicial e eu não gosto,
eu posso recorrer dessa decisão judicial. Só que eu não sou um louco, maluco, que vou apresentar qualquer coisa. Não, eu tenho que apresentar um recurso que é cabível. E o que é um recurso cabível? Então vamos anotar aqui. Esse é o primeiro ponto. É um recurso cabível, é um recurso que existe. E o que é um recurso que existe? É um recurso que esteja previsto em lei, e essa lei tem que ser lei federal, tá? Então é um recurso previsto em lei federal. Exemplo, professor. Vou dar um exemplo de uma lei federal que tem previsão de recurso. O CPC. Vou dar um segundo exemplo. Lei 9.099 de 95. Só 2 exemplos para ilustrar. Então vejam, eu tenho que escolher um recurso, mas eu não escolho da minha cabeça, eu escolho de um cardápio, de um menu previamente estabelecido. Qual é esse menu? Qual é esse cardápio? É uma lei federal. Tem que ser lei federal? Tem. Inclusive, importante frisar, um princípio recursal bastante importante chamado de taxatividade recursal. Que quer dizer o quê? Que só é recurso aquilo que está previsto em lei e tem que ser lei federal. E por que lei federal, professor? É você que está dizendo? Não sou eu que estou dizendo. É a Constituição da República que diz. Lá no artigo 22, inciso 1º, vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre direito processual, tá? Professor, onde é que está a maioria desse cardápio? No CPC. O artigo 994 do Código de Processo Civil, ele vai trazer um rol gigante de recursos para a gente. Quais que estão lá, professor? Me diz, estou curioso. Tem lá apelação, tem lá agravo de instrumento, tem lá agravo interno, tem lá embargo de declaração, tem lá recurso ordinário constitucional, tem lá recurso especial, tem lá recurso extraordinário, tem lá agravo em recurso especial, tem lá agravo em recurso extraordinário e tem lá embargos de divergência. Então, só no CPC eu tenho 10 recursos previstos? Sim. Ah, então eu tenho que escolher um dos recursos que estão dentro desses 10, né? Um desses 10 que estão nesse cardápio ou em outras legislações. Existem? Existem, mas claro que a imensa maioria, quando você for advogar, se você é assessor de juiz, se você é juiz, se você é estudante, não importa. Se você está assistindo essa aula e gosta de processo civil, pode ter certeza que 95, 98% dos recursos que você vai verificar são recursos que estão previstos no CPC, tá? Agora, professor, aí eu pego um desses 10 e faço, certo? Certo. Mas lembra que eu disse para vocês? Não basta o recurso ser existente, ele tem que ser adequado. E o que é um recurso adequado? É o recurso previsto para atacar determinada decisão com determinada finalidade. Para determinada decisão com determinada finalidade. Não entendi. Calma, eu vou te explicar. Relaxa. Não acaba de assistir o vídeo ainda. Calma que você vai entender. Toma um copo d'água, dá uma relaxada. Ó, hoje eu tenho o meu auxiliar. Eu ganhei de Dia dos Pais um presentinho da Gabi, que é o nosso Guibô. O que é o Guibô, professor? Por que é Guibô? É um robozinho que ela fez, tá? E aí, como é o robô para mim, ela falou, seu nome é Guilherme, professor. Então é Gui, e é um robô. Ah, então ficou Guibô. E ele vai ser o meu parceiro aqui de todas as aulas. Vou colocar ele em cima da tela aqui para me observar. Não, eu tô com medo que ele caia aqui. Melhor tirar. Então vamos lá. Então, o que a gente tem a dizer sobre previsto para atacar determinada decisão com determinada finalidade? Olha, você tem que olhar para a decisão judicial e verificar qual recurso cabe contra esta decisão judicial. Eu vou lá e olho o meu cardápio. Eu, por exemplo, eu tenho uma sentença. Eu olho o cardápio dos vários recursos. Eu abro o código e está lá no artigo 1009, diz assim, da sentença caberá apelação. Aí eu começo a ler os dispositivos que tratam da apelação, vai me dizer
que na apelação eu tenho que trazer as razões de reforma ou de invalidade, de nulidade dessa decisão. Ah, então se eu quero reformar ou invalidar a sentença, eu me valho da apelação. Isso? É isso. Então é uma escolha livre do recurso? Não. Você tem um rol dentro do código que você vai escolher dentro desse rol, mas você precisa olhar para os recursos que estão nesse rol e entender se eles são adequados para atacar aquela decisão. O que são adequados? Se são previstos para atacar aquela decisão com a finalidade que você espera. Professor, na verdade, o meu objetivo não é reformar nem invalidar. É só que ele supra uma omissão. Aí você lê lá o 1022 e vai dizer que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial quando ela for omissa, obscura, contraditória ou tiver erro material. Então eu vou fazer ED. É isso. Então, o cabimento do recurso passa por isso. Primeiro, verificar se aquilo existe, se eu tenho um recurso existente previsto nesse cardápio, nesse menu chamado legislação federal. E dentro dessa lei federal eu tenho que olhar o recurso que eu estou pensando em escolher, qual deles é o cabível. E como é que a gente sabe? Vai ter que estudar, vai ter que analisar, tá? É claro que com o tempo você acaba entendendo isso. Mas, professor, eu não sei. Então, você vai ter que abrir recurso por recurso. 1009 vai dizer, da sentença cabe apelação. 1015 vai dizer, são agraváveis as seguintes decisões interlocutórias. Opa, cabe agravo do instrumento. Da decisão monocrática, cabe agravo interno. Dos acórdãos, cabe recurso especial e extraordinário, a depender da situação, se violou lei federal ou norma constitucional. Em resumo, o cardápio ele é explícito, ele vai dizer quando cabe cada um dos recursos, basta a gente analisar. Beleza? Então, professor, você está dizendo para mim que se eu tenho uma sentença, e não há dúvida de que aquilo é uma sentença, e eu me emociono e faço um recurso chamado de agravo de instrumento, ele não é o recurso cabível, não. O que o tribunal vai dizer? Não conheço do recurso, uma vez que manifestamente descabido, uma vez que manifestamente incabível, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra a sentença. Beleza? Sabia disso? Domina bem esse assunto? Coloca aqui embaixo para mim dizendo se domina ou não, se entendeu ou não, e se ficou com dúvida, também coloca aqui embaixo que eu vou te responder. Beleza? Vamos para o segundo pressuposto recursal intrínseco. Calma aí, calma aí. Aqui. Vamos lá para o segundo pressuposto recursal extrínseco, o tal do interesse recursal, tá? Interesse recursal. Prof, o que é interesse recursal? Eu vou começar te dizendo que interesse recursal não é vontade. Eu tenho interesse em assistir aquela novela. Você vê novela, professor? Vejo. Eu quero dizer que eu tenho vontade de assistir aquela novela. Quer dizer que eu quero ver aquela novela. Eu tenho interesse em conhecer a Itália. Quer dizer que eu quero ir para a Itália. Eu quero conhecer a Itália. Eu tenho vontade de ir para a Itália, certo? Certo. Interesse recursal quer dizer que eu quero recorrer. Não. Professor, então quer dizer que interesse recursal, a palavrinha interesse, não tem nada a ver com o interesse do dia a dia. Não tem nada a ver com o interesse do dia a dia. Por que eles fazem isso? Por que eles usam uma palavra comum para significar outra coisa? Para professor de direito ter emprego, tá? Brincadeiras à parte, mas vamos pensar junto comigo aqui, ó. Eu tenho certeza que depois que eu te explicar isso agora, você vai falar assim, nossa, como é que eu fui pensar em vontade? É meio besta mesmo. Gente, se interesse recursal fosse vontade, todo mundo que faz um recurso teria interesse recursal. Porque ninguém faz um recurso sem querer. Eu não consigo imaginar que alguém esteja assim, ai, acordei, tô meio cansado, o que eu vou fazer? Ah, vou mexer no celular. Vou dar uma brincada aí no Instagram, agora no YouTube. Ah, deixa eu ver um vídeo aqui de churrasco, tô a fim de comer uma carne, deixa eu ver umas dicas de churrasco. Eu começo a olhar, puta que pariu, desculpe o palavrão. Você não sabe o que aconteceu. Acabei de fazer um recurso. Claro que não. Ninguém faz um recurso sem querer. Ninguém recorre sem querer.
Então quer dizer que todo mundo que faz um recurso já quer recorrer. Sim, todo mundo que fez um recurso tem vontade de recorrer, até porque o recurso é um ato voluntário. Mas não é por isso que ele tem interesse recursal. Então o que é o interesse recursal? O interesse recursal tem a ver com utilidade mais necessidade. É o que a gente chama de sucumbência. Isso é o quê? Derrota. 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 Em resumo, regra geral, pode recorrer, ou seja, tem interesse recursal quem perdeu dentro do processo. Porque para quem perdeu, é necessário e pode ser útil um recurso. Para quem ganhou, não. Mas perdeu quanto, prof? Quanto você imaginar. Exemplo bem tosquinho, mas para ficar bem claro o que eu quero dizer. Se você pede uma indenização de R$10.000 e o juiz te dá uma indenização de R$9.990, porra, ganhei tudo, né? Não. Você ganhou 9.990, ficou faltando 10. Mas eu nem ligo. Eu sei que você não liga. Mas esse é um caso que você poderia recorrer para tentar ganhar esses 10 que faltaram. Então quer dizer que em alguns processos, em grande parte deles, tanto o autor quanto o réu terão interesse recursal? Sim. Porque é muito comum em processo judicial uma parcial procedência dos pedidos. É muito comum que o autor peça várias coisas e o juiz diga não. Algumas você ganha, outras você não ganha. As que você não ganha, você pode recorrer. E o réu, como perdeu algumas, vai poder recorrer dessas daí também, tá? Então, regra geral, em regra, tá? Tem interesse recursal quem foi sucumbente. Ainda que seja uma sucumbência mínima, ainda que seja uma derrota mínima. E eu tenho certeza que está passando pela sua cabeça agora a seguinte dúvida. Professor, eu sempre aprendi que sucumbência tem a ver com honorários. Cuidado. Na verdade, os honorários é que tem a ver com sucumbência. Porque quando você fala em honorários sucumbenciais ou honorários de sucumbência ou verbas de sucumbência, você está dizendo exatamente o que eu falei. Honorários em razão da derrota. Ele paga as custas processuais decorrentes da sucumbência, porque ele perdeu. Então, a parte que sucumbiu, a parte sucumbente, é a parte que perdeu e, portanto, a parte que pode recorrer, tá? Agora, dentro desse ponto aqui, eu preciso trazer para vocês uma situação excepcional em relação ao interesse recursal, que é a seguinte: embargos de declaração. Anotem a seguinte frase: para apresentar os embargos de declaração, eu não preciso ter perdido, eu não preciso ser sucumbente. Quer dizer que mesmo ganhando a demanda, mesmo não sendo sucumbente, eu posso apresentar o recurso de embargos de declaração? Posso. Por quê? Porque o recurso de embargos de declaração tem por finalidade o aperfeiçoamento da decisão judicial. E tanto quem ganha quanto quem perde pode querer esse aperfeiçoamento. Um outro exemplo bem simples para você entender. Imagine que numa sentença de procedência eu tenha ganho tudo lá que eu pedi, tá? O juiz diz julgo procedente, mas na hora de fixar lá os juros de mora, ele diz assim, ó, juros de mora de 1% ao mês, tá? Desde a citação. Só que na fundamentação, ele disse que era juros de 1% ao mês desde o evento danoso. Então, eu tenho no trecho da decisão dizendo que é desde o evento danoso, e lá na parte final, desde a citação. Há uma clara contradição aqui, tá? Qual que vale? Esse ou aquele? Eu apresento embargos de declaração. Ou, constou um erro de grafia no meu nome, constou um erro de soma. Ele disse, condeno em dano material de 10 mil, dano moral de 30, num total de 50. Opa, tá errado. 30 mais 10 é 40, não 50.
Então, eu vou pedir para ele sanar essa continha, esse erro de soma que ele fez. Isso em embargos de declaração. Ganhando ou perdendo, eu posso fazer isso daí, tá? E por fim, existem alguns doutrinadores que defendem, em algumas hipóteses específicas, o interesse recursal, mesmo em caso de derrota, tá? Mas isso é algo muito específico, a gente não vai entrar com profundidade nesse tema aqui. Claro que se você quiser que eu grave um vídeo específico para falar sobre o interesse recursal daquele que perde em casos muito isolados, tá? Não é uma coisa geral, tá? Me conta aqui embaixo que eu gravo um vídeo para isso, tá? E aqui eu queria trazer, para finalizar esse ponto do interesse recursal, um dispositivo do CPC e uma súmula do STJ. Vem aqui na tela comigo e dá uma olhada. Olha lá o que diz o artigo 488 do CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Aí eu coloco lá que, em caso de sentença terminativa, seria possível também o recurso para a parte ré. Por quê? Tá? Por quê? Por que ele trouxe esse dispositivo? Pelo seguinte. Imagine, tá, que eu seja réu no processo e exista uma irregularidade da parte autora no processo. Imagine que tenha um problema na petição inicial ou nos pedidos da parte autora. E o juiz perceba isso já lá na fase final do processo judicial, tá? Só que aí ele tem duas opções. Opção 1, ou ele julga extinto o feito sem análise do mérito, ou ele vai e prossegue no julgamento do mérito. O que o 488 do CPC diz? Vamos ler ele de volta com atenção. Ó, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485 do CPC. Vou trazer um exemplo bem simples para você entender. Imagine, tá, que o juiz tenha identificado vários equívocos na petição inicial. Vamos imaginar que a petição inicial não tem valor da causa, tá? Ele mandou emendar a petição inicial, o autor não emendou a petição inicial e ele também não extinguiu o feito. O processo seguiu. Foram produzidas provas, o feito está lá concluso para a sentença. Aí o juiz vai lá, analisa aquilo e fala, pô, pera lá, essa petição inicial não tem nem valor. Mandei emendar, o cara não emendou. Eu vou extinguir sem análise do mérito. Aí vem o assessor do juiz e diz, ó, doutor, desculpa me meter no seu trabalho, mas se a gente olhar, a pretensão do autor está prescrita. Então dá para a gente julgar o mérito contra o autor. Dá para a gente julgar improcedente o pedido dele. Mas, pô, não cumpriu os... Eu sei, doutor. Mas olha o que diz o 488. Ele diz que sempre que possível eu devo julgar o mérito se for favorável a quem aproveitaria eventual extinção sem análise do mérito. Então vamos lá. Quando eu extingo um feito sem análise do mérito, isso é ruim para o autor. E para o réu é bom. O réu, beleza, é um processo a menos contra mim. Mas pensa, se o juiz extingue sem análise do mérito, quer dizer que isso não vai fazer coisa julgada material. Quer dizer que o autor vai poder repropor a demanda. Então, para o réu, o melhor mesmo é que haja análise do mérito, mas que o feito seja julgado improcedente. Então, na condição de réu, eu não quero ser condenado. Mas eu tenho duas hipóteses para não ser condenado. Hipótese 1, extinção sem análise do mérito. Beleza. Só que ele vai poder repropor a demanda. Hipótese 2, extinção com análise do mérito quando o juiz julga improcedente o pedido do autor. Então vejam, nesse exemplo que eu dei, o juiz tem duas saídas. Opção 1, extingue sem análise do mérito, indefere a inicial depois de tanto tempo, ou julga o mérito e julga improcedente a demanda em razão da prescrição. O que é melhor para o réu? A segunda opção, porque isso vai fazer coisa julgada se não houver recurso, coisa julgada material. Mas o juiz opta por extinguir sem análise do mérito. Caberia ao réu, ou melhor, haveria interesse recursal para que o réu pudesse, nesse caso aqui,
é atacar a decisão judicial, dizendo, olha, tribunal, eu estou recorrendo porque eu acho que ele deveria ter julgado o mérito nessa situação. Me parece que seria possível, sim, você pensar nesse interesse recursal do réu. E aqui a gente teria uma situação clara de réu que não perdeu, mas que mesmo assim teria interesse recursal. Tá? A gente já teria aqui possibilidade de interesse recursal nesse caso. E aí a súmula que eu queria ver é a súmula 318 do STJ, que vai dizer que formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. Então ele faz um pedido certo e determinado, diz o que quer em quantidade que quer, o juiz vai lá e dá uma sentença ilíquida, sem valor. Só ele que pode apresentar um recurso nesse caso, o réu não teria interesse recursal para tanto. Beleza? Entendido isso, a gente fecha essa primeira parte e eu já trago aqui o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai falar de legitimidade recursal, é o próximo pressuposto recursal que a gente vai analisar aqui no nosso canal. Beleza? Dá um joinha se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, tira a sua dúvida e, claro, compartilha, se inscreve e conhece todo o conteúdo do nosso canal. Bastante aula eu estou produzindo aqui para que você aprenda de uma vez por todas processo civil, tá? Dizer que não sabe processo civil, ok. Agora, não estudar, não assistir o conteúdo que eu estou produzindo aqui, aí não tem desculpa, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.